Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, 31 de julho de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui vivos, caminhando, né? E procurando as veredas direitas, né? Procurando as virgens, né? Para que possamos imitá-las, né? As virgens prudentes. E a nossa meditação de hoje, né? Vai ser sobre o capítulo 15 do Apocalipse, né? Vamos ler aqui e vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui para nós, né? O que ele está nos ensinando, né? Então está escrito aqui o seguinte, é o 15 do Apocalipse. Vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, o juízo de Deus, né? Então o Senhor Jesus está revelando a João, né? Os juízos que vão ser lançados sobre a terra e sobre os homens, né? E sobre a criação toda, né? Que não soube guardar a sua palavra. Aí no versículo 2 ele diz o quê? Vi um com um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, né? E da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Né? Então ele está tendo uma visão antecipada, né? Daqueles que vão se salvar no governo da besta, né? Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, né? Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Né? Então, está aí essa visão, né, que João teve, certo? E aí, com fogo e tal, saíram vitoriosos da besta e tal, né? Então ele viu aí, teve essa visão aí, e os anjos se preparando para tocar, né? Para lançar as 7 salvas, né? As últimas pragas, né? Sob o trono da besta, né? Aí no capítulo 16 ele vai dizer o quê? E eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem.
Segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Então são juízos, né, de Deus. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Vi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, né? Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, irmãos, estamos aí, né, lendo aí essas passagens do Apocalipse, as revelações aí, né, que o Senhor Jesus está fazendo para João. Isso aí faz parte da história da criação e também da história da igreja, né? O que ele está falando aqui, a visão que ele está tendo é o que ia acontecer com toda a humanidade, com toda a criação, né? E onde a igreja está incluída, né? Não é isso? Onde a igreja existe, né? Mas ele está falando de tudo aqui, de toda a criação. Tanto isso é verdade que lá na frente a gente vai ver que ele vai criar novos céus e nova terra, né? Ou seja, ele vai fazer uma nova criação, onde não haja o mal, né? Onde não haja o pecado, a transgressão, né? Então esse é o principal, digamos assim, princípio, né? Do que está sendo revelado para João aqui no Apocalipse, né?
Então vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. E paz seja com todos nós. E amém.